todos os dias nos sujeitamos a viver o pecado, por não andarmos em fé suficiente, uma fé que agrada a Deus, por deixarmos de lado situações tomarem o rumo das nossas vidas. Eu me arrependo nessa noite. Eu me arrependo das vezes que eu poderia ter ido mais profundo. Eu me arrependo das vezes que eu deixei de buscar o Senhor. Eu me arrependo de tantas coisas. Mas o arrependimento ele é genuíno quando ele gera transformação. Não importa a quantidade de pessoas, o negócio é contigo, o negócio é comigo. É eu que preciso mudar, não são as pessoas. Porque o reflexo da minha vida com Deus pode gerar transformação quem estiver ao meu redor. Eu preciso mudar. Eu preciso mesmo mudar todos os dias. E à medida que eu reconheço que sem Ele eu não sou ninguém, que sem Ele eu sou um esterco, eu sou um zero à esquerda, eu aumento as possibilidades de ser transformado. Meu querido, não dá para tampar o sol com a peneira. Não dá para tampar o sol com a peneira. Necessitamos de uma transformação genuína. Não somos perfeitos. Temos muito que mudar. Mas como um viciado, para ser transformado, ele precisa reconhecer essa necessidade de o que ele é. Eu falo isso porque muitas das vezes nós caminhamos numa linha muito fina em achar que a justiça de Deus, ela fez aquilo que eu tenho que fazer. Deu a parte. A justiça de Deus fez sim aquilo que Ele tinha que fazer. Mas cabe uma parte a mim a viver essa transformação, a me manter nos trilhos da justiça. A palavra diz que Ele colocaria dentro de nós aquele que nos faria andar em justiça, andar de forma íntegra e justa, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, amém? Então o que eu faço? Eu quero mais. Quem quer ser transformado aqui, levanta a mão. Eu quero ser transformado. Eu quero ser um cara melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um empreendedor melhor. Mas a primeira coisa que eu quero ser é um filho de Deus melhor. Amém? Você pode se sentar. Oh, aleluia. Tá gostoso aqui, hein? Esse ambiente está muito favorável, fala a verdade. Esse ambiente encharcado pela unção do Espírito. Eu tenho uma música que eu odeio, que chama Terra Seca Sou Eu. Odeio essa música. Porque nós não somos mais terras inférteis. Não somos terra seca. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Será que Ele não é capaz de umedecer essa terra? De tornar essa terra fértil no teu coração? Claro que é. Então você vai receber uma semente essa noite. Você vai receber uma boa palavra essa noite. Essa palavra tem transformado a vida de pessoas. Tem transformado a sua vida. Fala glória aí, meu filho. Tem transformado a sua vida. Você é totalmente hoje dependente do Espírito, dependente do Senhor. É uma vida medíocre, uma vida longe da presença. É uma vida medíocre sem entender aquilo que Deus fez. Deus te chamou para desfrutar de um relacionamento íntegro com Ele, um relacionamento com profundidade dele. E é muito ruim viver à margem disso. É a mesma coisa, vocês sabem, eu fui passar essa semana lá na praia. E é a mesma coisa que eu chegar, Deus preparar tudo para mim, a viagem bacana, tudo fui guardado pelo Senhor, né? Os pedágios já estavam pagos, o combustível já estava pago, glória a Deus, aleluia. Aí chega lá, tem aquele mar lá, tem aquela areia lá que você tem, tudo lá. E eu só simplesmente, olha que bonito. E não pôr os pés naquele lugar e desfrutar daquilo que Deus tem. Muitas das vezes nós nos comportamos assim porque Ele nos regenerou. Ele nos deu uma vida que, opa, hoje você não precisa de mediadores. Você simplesmente tem acesso pleno ao trono da graça.
Só que tem gente que não entendeu isso, está chegando só olhando a areia, não está saindo nem da calçada, nem com o pé na areia, porque está esperando o mediador, está esperando alguém que olha, me conduz aqui para mim lá. Não, é seu, meu querido, faça parte, amém? Então nessa noite a palavra que vai ser liberada vai ser sobre a tua vida, sobre a minha vida, uma palavra de despertamento, acredito eu. Então eu queria chamar já o ministro dessa noite se posicionar. Quem trouxe seu chaveiro aí, amém? Ele vai liberar várias chaves aí nessa noite para abrir portas. Chave abre portas, gente. E lembrando que o Senhor te deu as chaves, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você não precisa arrombar, você tem a chave. Só libertar o povo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Amém, meu querido? Você está feliz com o Senhor mesmo? Amém? Mais uma vez, grato pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Adorando a Deus. E esse ambiente, queridos, esse ambiente de louvor, de adoração, de entrega, é esse o ambiente que Deus tem para nós eternamente, estarmos adorando a Ele, servindo a Ele. Então, quando você entende, queridos, que no momento de adoração, no momento de louvor ao Senhor, a glória de Deus, ela permanece nesse lugar. Nós estamos cantando a Ele a glória, a Ele toda a honra, toda a glória. Queridos, nesse momento Deus quer ouvir de perto. Então a glória de Deus desce, queridos, e é o momento de você entrar nessa glória. É o momento de você ser inundado pela glória de Deus. Sabe, esse é o ambiente perfeito para nós entendermos que é o que nós temos que viver. Sabe, é ser intenso, entregue à vontade de Deus. Amém, queridos? Queridos, antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, pegasse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, amém? Aleluia. Eu gostaria que você, querido, durante o decorrer da administração, que você não se distraísse com nada, sabe? Não se perda, né, daquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Olha, o culto hoje começou poderoso, as palavras que foram ditas aqui, elas vão terminar porque Deus sabe como trabalhar, sabe, queridos? Tudo que foi dito aqui, o pastor Rafael aqui ministrando aqui, o assunto é o mesmo, sabe? Então a gente entende que existe um alinhamento de Deus e é por isso que nós tenhamos que estar ligados no momento certo em quando Deus quer falar conosco, sabe? Não percamos a oportunidade de distrair por qualquer coisa, sabe? Porque uma palavra, apenas uma palavra, ela pode mudar a vida, ela pode transformar a vida. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Tem que estar feliz aí mesmo? Amém. Aleluia. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 13 ao 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e colocar debaixo de uma cueira ou uma vasilha, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra, queridos, é poderosa porque ela traz para nós um entendimento de que nós precisamos estar vivendo plenamente para Cristo. Sabe, a nossa identidade em Cristo, a partir do momento em que nós aceitamos a Ele, a partir do momento em que nós entregamos para Ele, nós temos que estar prontos para viver para Cristo também. E esta palavra que eu uso hoje, talvez ela vai trazer para você um confronto ou uma exortação, mas apenas, queridos, a gente precisa entender que a gente precisa subir o nível, a gente precisa estar mais próximo de Deus. E estar próximo de Deus, queridos, é muito mais além do que estar ao lado, sabe? É ter acesso a Deus, a tudo que Ele é, a tudo que Ele pode fazer em nossa vida, e a tudo também que nós possamos fazer para Ele. Então, queridos, às vezes nós não percebemos, como cristão, a nossa vida cristã, às vezes nós vivemos de maneira a qual nós achamos que estamos vivendo o propósito, vivendo o chamado. E às vezes, queridos,
perdidos. Às vezes nós estamos mais sem um posicionamento. E nós estamos longe de entender qual que é o nosso chamado, o que Cristo nos chamou para sermos. É muito fácil, queridos, eu falo para você aqui que você é filho de Deus. Mas além de ser filho de Deus, você tem algo, queridos, que você carrega que vai muito mais além do que ser filho. Porque Jesus Cristo, Ele nos deixa o conhecimento de que nós somos sal da terra e luz do mundo. E para entendermos isso, queridos, às vezes a gente não se posiciona como justamente essas duas coisas, como sal e como luz. Porque, queridos, quando eu estou falando de que nós conhecemos o Evangelho, e a própria tradução do Evangelho significa boas novas, as pessoas confundem isso com apenas boas notícias. Vocês vão entender porque o Evangelho, queridos, por mais que seja uma boa notícia para você, ela tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que trazer uma transformação para a sua vida. Ela tem que mudar a sua vida, queridos, da água para o vinho. Não é apenas te vestir com uma roupa nova, não, queridos, é transformar a sua genética, a sua maneira de ser. Isso que o Evangelho traz para nós o entendimento. Então o que nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos posicionar como luz e como sal da terra. E eu queria que você entendesse isso, queridos. Eu depois da mensagem nós vamos enfatizar muito isso. Sabe? O que nós precisamos entender, queridos, é quem é Cristo em nossas vidas. Quando eu falo que nós precisamos viver para Cristo, nós também precisamos entender quem é Cristo em nossas vidas. Às vezes nós colocamos, Jesus é importante para mim. E aí nós precisamos entender que Ele não deve ser somente importante. Ele tem que ser tudo, Ele tem que ser suficiente em nossas vidas. E existe uma diferença, queridos, entre suficiência e importância. Sabe, importância é tudo aquilo que você entrega valor, tudo aquilo que você agrega como importante para você. Sabe, agora quando você entende que é suficiência, ou alguém que é suficiente para você, tem que ser tudo que você precisa. Então, queridos, eu sei que para nós o trabalho é importante, a família é importante, os filhos são importantes, tudo que nós façamos é importante, queridos. Só que se nós colocarmos Jesus Cristo no mesmo nível, queridos, as coisas não fluem. O que você precisa entender, queridos, que Jesus não pode ser somente mais alguma coisa importante na sua vida, Ele precisa ser o suficiente. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você entendesse isso hoje, por mais que seja uma palavra que talvez para você seja repetido, talvez você não estava esperando que você vai ouvir aqui, mas eu lembro de um sermão onde Jesus pregou, e que a multidão foi embora, simplesmente desistiu de ouvir aquilo, porque a mensagem era dura, a mensagem ela não entrava, porque as pessoas não queriam aceitar aquela condição de que é ser um discípulo, do que é ser um cristão, do que é seguir a Jesus. E aí elas foram embora. Os discípulos até alertaram Jesus que as pessoas estavam indo embora, e aí Jesus já deixa claro, né? Se vocês quiserem, também podem ir. Mas olha só, queridos, nós sabemos, queridos, que Jesus pode ser importante para nós, mas Ele precisa ser suficiente em nossas vidas. Amém. Sabe por que quando eu falo sobre suficiência? É que quando você pode perder tudo nessa vida, pode perder tudo, mas Jesus tem que ser suficiente. Se você não perdeu a Cristo, você não perdeu nada. Sabe? Jesus Cristo tem que ser tudo em nossas vidas. E essa mentalidade faz com que nós nos levantamos como os discípulos de Jesus. Sabe por que, queridos, eu estou falando isso? Porque quando nós nos levantamos como os discípulos de Jesus, nós começamos uma jornada que ela não tem fim, ela não termina, ela não para. Sabe, o exemplo nosso aqui é que o ministério iniciou há alguns anos atrás. Aqui os pastores aqui estão frente nesse ministério, e olha só, em nenhum momento eles voltaram para trás. Eles sabem também, entendem que não tem volta. Sabe, queridos, com Jesus na frente, queridos, as coisas têm que caminhar, não tem volta. Eu entendi que eu preciso transformar vidas, eu entendi que eu preciso transbordar aquilo que eu carrego, então não tem volta, meu querido. Então talvez essa mensagem possa te assustar, meu querido, mas você precisa entender que Deus não te chamou apenas para poder esquentar o banco de uma igreja todos os domingos, todas as quinta-feiras, não, meu querido. Deus te chamou para você ser além daquilo que você imagina que é apenas filho de Deus, que você entende. Isso é muito, sim, mas você é mais importante do que isso. Aleluia, você carrega o poderoso dentro de você, amém, queridos? Amém. Deus te chamou para ser algo, queridos, e você, quando entende isso, queridos, você não volta atrás. Os pastores aqui entenderam isso, e Deus chamou eles para algo,
precisamos entender, queridos, é que nós também temos esse chamado. Deus escolheu nós para crescermos, para aprofundarmos nele e transbordarmos e mudar, ser luz e ser sal nessa terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque, queridos, quando você entende que num parâmetro que nós entenda muito mais fácil, quando a gente fala de gravidez, aqui é muito fácil falar de gravidez, porque todo mundo quase teve essa experiência recente. Quando uma mulher está grávida, queridos, ela não fica meio grávida, né? Ou ela vai engravidar e é dali para frente, dali para nunca mais deixar de estar lá no filho. Então, queridos, esse mesmo entendimento que você precisa ter de quando você entrega para Jesus, a partir do momento ali, queridos, é uma caminhada contínua com Ele. Essa caminhada com Ele vai muito além do que você vive atualmente, a sua vida cotidiana, queridos, ela vai muito além disso porque nós enxergamos muito bem, queridos. Hoje eu falo muito disso e às vezes as pessoas falam que a gente parece ser frio, né? Mas a oportunidade de, queridos, que nós estamos vivos aqui, essa realidade não cabe a nós de falar que amanhã podemos levantar, amanhã podemos estar de pé novamente, nós não sabemos. O que Deus colocou para nós é o agora e é o hoje, e é daqui para frente que nós temos que romper. Eu tenho 33 anos de idade, né? E a gente fala que a idade de Cristo, mas é a idade que Jesus morreu. Eu não quero morrer com 33 anos de idade. Eu tenho metas, eu tenho objetivos. E é por isso, queridos, que às vezes a gente coloca esses objetivos e coloca pensamentos futuros e esquecemos que Deus nos deu o agora. Sabe, eu nasci, vamos dizer assim, eu nasci num ambiente cristão, onde eu aprendi os ensinamentos e tudo aquilo. Eu convivi com isso, eu sei que tem pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. Mas olha só, 33 anos vividos, queridos, eu vejo assim, não que como uma vantagem ou uma bagagem, que na verdade é que esse tempo passou, meu Deus, ele não volta atrás. Se eu pudesse, eu voltaria a fazer tudo diferente, porque eu sei que é o que eu carrego hoje, eu sei o que você está carregando hoje, você também precisa entender isso. E é nessa hora que nós precisamos entender que o tempo está passando. Às vezes a idade para você comemora como chegou, mas uma idade não, queridos, essa idade, o tempo está passando, o tempo está sendo desperdiçado em relação ao reino dos céus. Aleluia. Amém. O que Deus está querendo que você entenda, queridos, é que você foi chamado para fazer algo diferente, para subir no nível, sabe? Não é, como eu já disse aqui, não é para esquentar o banco ou talvez ver a pessoa do seu lado ser cheia do Espírito Santo e você não receber nada. Deus tem muito além do que você está imaginando para a sua vida, queridos. E viver o sobrenatural de Deus, queridos, vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos agora, que acabou o culto, nós vamos para a nossa casa dormir e aí começa uma semana de trabalho, de luta. Não, queridos, Deus tem muito além do que isso que nós possamos imaginar. Então, queridos, o que nós precisamos entender hoje, o objetivo hoje da ministração hoje é para que você venha experimentar mais de Deus, amém, meu querido? Amém. Olha só, em relação ao tempo, como eu disse aqui, às vezes nós temos a oportunidade de aprofundar mais em Deus, as oportunidades que Deus nos coloca diante de nós, para que nós possamos ter profundidade nele, viver o reino dele aqui na terra. E como o pastor Rafael disse aqui, falou sobre mediocridade. Sabe, quando a gente fala de ser medíocre, queridos, essa palavra não é pejorativa, ela traz um entendimento de que nós começamos a ser medianos. Sabe? É você se contentar com aquilo que você, ou seja, eu não sei pregar, então não vou me contentar com isso. Eu não vou me dedicar, não vou me esforçar, não vou fazer nada. Eu não sei cantar, também não vou me dedicar a isso. Então, queridos, a mediocridade ela traz isso, sabe? Deus, ele já deixa bem claro sobre ser morno, sabe? Apocalipse lá em Laodiceia, né? A palavra deixa bem claro que ele diz, eu vou te cuspir fora porque você é morno, você não é frio e nem quente. Porque você está o quê? Está preocupado aqui com as suas riquezas, a sua sustentação está suficiente para você. Aquilo ali para você se já basta. Você não quer transbordar, você não quer fluir, você não quer agregar para o reino dos céus. E é esse entendimento que traz para nós que eles não sermos medíocres. É contentar com isso, sabe? Não querer buscar de Deus, não querer fazer mais do que nós já estamos fazendo. Então, queridos, olha, a realidade é para que você não contente com a realidade que você está vivendo. Você pode sim, pode estar fazendo algo para Deus, pode estar fazendo mais do que muitos aqui. Mas olha só, Deus quer muito mais. Sabe por quê? Quando nós lembramos de que Deus depositou
O objetivo dessa semente é que essa semente venha crescer, venha dar frutos. Sabe, ele colocou em você uma semente, ou seja, se você lembrar da palavra dos talentos, ela fica muito mais fácil para que você entenda. Jesus, quando ele está narrando a parábola dos talentos, ele fala que para um ele deu cinco talentos, para um ele deu só 2, e dividiu a quantidade de acordo com o que cada um podia fazer. E aí, o engraçado é que para aquele que recebeu apenas um talento, ele preferiu enterrar. Aqueles que receberam mais preferiram multiplicar. Mas olha o entendimento que eu quero que você tenha nessa noite, queridos. A semente, pela palavra de Deus, a semente ela foi dada por Deus a nós. Ou seja, cada um aqui recebeu um dom de Deus, no mínimo um dom. E essa é a semente que Deus colocou na sua vida, queridos. A que momento que você entendeu que Deus te chamou você para alguma coisa? Em que momento que você entendeu que Deus te chamou você para fazer algo para Ele? Sabe, aqui nós temos músicos aqui. No momento em que você sabe que tocar instrumento para você foi uma facilidade, que você louvar a Deus ou fazer hinos ou dedicar a isso, se você entendeu, é um dom que Deus deu para você. Na hora que você pega a palavra de Deus, você tem um entendimento ali de conseguir explicar, de trazer exortação, aconselhamento. Você talvez tenha uma boa fala, um bom vocabulário e não consegue entender que Deus te deu sobre você um talento e um dom que você não está usando para isso. Olha só, meu querido, nessa hora é difícil dar glória a Deus, é difícil dar aleluia. Mas olha, Deus tem algo poderoso para derramar sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós entendemos quem somos, queridos. Somos sal e somos luz nessa terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Deus te chamou você para viver, queridos, plenamente aquilo que Ele escolheu para você. Então está nítido, queridos. Deus já revelou para você qual é o seu dom. Deus já mostrou de alguma forma na sua vida, no negócio da sua vida, qual é o seu propósito. Eu, por exemplo, eu vim num ambiente pastoral, a qual, convivendo com todo aquele ambiente pastoral, onde você sabe todo o processo. E hoje, por exemplo, eu sempre tive um receio de estar nesse ambiente, vamos dizer assim, um ambiente de liderança, um ambiente pastoral, onde você pode exortar pessoas, aconselhar pessoas, ser bênção de Deus na vida das pessoas. Eu sempre evitei esse ambiente. Mas eu vi que Deus colocou na boca de outras pessoas para me direcionar para o propósito, para me direcionar para o chamado. E aí, queridos, a partir do momento que você desperta para o chamado, as coisas vão fluir de acordo com o seu chamado, querido. É preciso entender de que quando você não entende o seu chamado, você começa a perder tempo. A mesma coisa quando você está lá fora tentando entender qual que é a sua aptidão, qual que é a sua facilidade para você desenvolver algo profissional. Aí você fala assim, olha, eu tenho muita facilidade de conversar com as pessoas, de entrar em defesa das pessoas. Aí você se desperta para ser advogado ou psicólogo, algo assim. Da mesma maneira que eles eram no reino de Deus. Aquilo que Deus colocou em você já está revelado há muito tempo. Você só precisa se dispor para Deus fluir na sua vida. Amém. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Queridos, eu já disse aqui sobre que nós precisamos estar em um novo nível com Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida 100% a Cristo. Sabe por que Jesus Cristo ele veio aqui, ele cumpriu um propósito. E esse propósito era morrer na cruz por todos nós. Para que nós possamos ter nossos pecados perdoados, para que nós possamos ter nossa vida em Deus novamente ligada. Mas no decorrer dessa caminhada, desse cumprimento de propósito, Jesus também teve a oportunidade de mudar, transformar a vida de muitas pessoas. Ele orou, falou com o Pai, curou enfermos, ressuscitou mortos e tudo aquilo. O propósito dele era morrer na cruz por nós. Mas enquanto o propósito de Deus, de Jesus naquele fim, ainda não estava chegando no ápice, ele estava fazendo a vontade do Pai. A Bíblia deixa bem claro que Jesus fala, eu estou fazendo a vontade do Pai. Porque se ele fosse na vontade dele, ele ia fazer as coisas do jeito dele. Mas a vontade do Pai era que ele cumprisse o propósito. E antes de Jesus morrer, o que ele passou? Ele passou pelo Getsemane, ele passou pelas chicotadas, ele passou por tudo, querido. Mas ele não abriu mão do propósito. Então nós precisamos entender isso, querido. Jesus é o maior exemplo que nós precisamos ter
de que tudo que nós possamos fazer para Cristo, tudo que nós possamos entregar para Cristo nesta vida, vamos fazer, vamos entregar. Sabe, que não adianta nada você ter uma vida bem estável, bem tranquila, bem confortável, mas você não se gasta para Deus, sabe? Você está com as suas energias, vamos dizer assim, a sua energia está no 100% ali, queridos, e Deus quer gastar tudo, quer gastar essa energia toda sua, e você não se entrega para Deus. Então, queridos, o que você precisa entender hoje, o que Deus quer é que você se entregue a Ele de verdade, deixa Ele te gastar, queridos, deixa Ele usar você. Deus quer usar você, queridos. Quantos quer ser usado por Deus? Diga amém. Amém. Às vezes, queridos, nós gastamos nosso tempo, nossa energia, nosso conhecimento e tudo aquilo para alcançar metas e objetivos que, na verdade, eu lembro muito isso quando a gente lê Eclesiastes, né? Quando Salomão ele escreve este livro, ele é um homem que teve inúmeras experiências em todas as áreas da vida. É uma pessoa que queria viver intensamente a vida. E aí no final de tudo ele escreve que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Hoje, vaidade a gente entende, o irmão está com o brinquinho, está com a bermudinha, né? Que alguns entendem dessa forma. Mas se também não tiver, eles fazendo por outra forma, também está vivendo de forma vaidosa. Então nós precisamos entender que tudo é vaidade. Ou seja, tudo aquilo que nós possamos fazer, nós façamos por nós mesmos, e no final da vida nós nos desgostamos de tudo isso. Porque nós queríamos viver algo muito mais profundo, e aí tivemos essa oportunidade e jogamos fora isso. Então, queridos, vamos viver o propósito de Deus para nossas vidas. Porque quem está vivendo sem propósito, eles não está vivendo de verdade. Não está entendendo, queridos, que você está só apenas levantando todo dia de manhã, vai trabalhar, volta, descansa, vai para a igreja, volta e vive sem propósito, queridos. Você não está vivendo, você está sobrevivendo, a verdade é essa. Então, queridos, Deus quer fazer com que você flua no propósito dele para a sua vida. Amém? Nós estamos entendendo? Diga amém. Amém. Eu queria entrar numa questão aqui, queridos, que é muito importante para nós terminarmos a ministração, mas gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Eu só quero reforçar para você, queridos, que Deus quer que você, com a semente que Ele te deu, que você multiplique ela. Amém. O objetivo é esse, é viver por multiplicação. Sabe? Eu lembro de um versículo, na verdade, de um contexto em que Paulo, acontece uma discussão ali, onde o sermão de Paulo, o evangelho de Apolo ali, se contradizia em algumas questões. E aí os irmãos começaram a brigar que, não, eu sigo Apolo, o outro segue Paulo. Mas Paulo deixa bem claro isso para nós, que ele fala que Paulo fala assim, eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então olha só, quando nós precisamos entender que nós temos o chamado de Deus para nossas vidas, para nós multiplicarmos, discipularmos e sermos tudo aquilo que Deus chamou para nós sermos, nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos fazer a nossa parte. E quem dá o crescimento é Deus. Amém. Sabe, Deus colocou inúmeras pessoas na sua frente, queridos. E aí, independente da patente ou da importância daquela pessoa, Deus colocou ela na sua frente para você falar com ele. Você está diante de um advogado, você está diante do seu patrão, independente da hierarquia, queridos. Deus colocou ele dentro, na sua frente, para que você falar do amor dele. Sabe, queridos, porque se você não entender para quem você foi chamado, queridos, você vai abaixar a sua patente para qualquer um. Você é filho de Deus, foi chamado para ser discípulo, queridos, e se você não entender isso, você vai abaixar a cabeça para qualquer um. Vai chegar alguém ali, vai te dar uma cadeirada e você vai abaixar a cabeça, você não vai falar nada, você não vai viver aquilo que Deus te chamou você para fazer. Então, queridos, a identidade está nisso, a identidade e o propósito está nisso, de saber quem somos e qual foi o propósito que Deus colocou para cada um, qual foi o chamado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Antes de ler Marcos 8, eu queria que você entendesse isso. Romanos 11:17 diz assim: e se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. E aí o versículo continua, mas olha só:
brava, é uma oliveira que é estéril, vamos dizer assim. Mas a Bíblia, quando ele exorta-nos, ele deixa bem claro que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Ou seja, existe um processo, né, que é feito, e eu já não consigo explicar com tanta clareza, mas é um processo que é feito de que quando você quer desenvolver um produto muito bom, como é feito, por exemplo, hoje no Brasil, né, no agronegócio, é muito interessante, as pessoas fazem o trabalho de pegar um morango, por exemplo, antes de plantar o morango, eles pegam as melhores, os melhores modelos de morango, os melhores diferenciais de cada morango, as melhores qualidades, e montam ali no laboratório um morango perfeito, para que possa ser reproduzido aqui. E naturalmente, os homens fazem isso, a melhor fruta ali é feita de derivados de cada fruto diferente. Então eles constroem ali, vamos dizer assim, um morango perfeito, porque ele tem qualidades de todos os outros morangos. Mas na hora que aquele morango é plantado, queridos, ele cresce, multiplica em quantidade, mas ele não pode ser novamente plantado na terra. Porque assim como a gente já conhece, né, a mula, né, que é um animal que não se reproduz, a fruta também, que é feita na natureza, também não tem essa mesma qualidade. Ou seja, o processo deve ser feito novamente. O enxerto, queridos, como nós falamos aqui, ele é diferente, é um processo onde ali tem uma árvore, ela é arrancada, ela é descascada, um galho dela, e aí ela, juntamente com a outra árvore, ela é cortada também, onde a raiz dela fica cortada com parte do tronco, e ali as pessoas embrulham, né, colocam um jornal, uma folha, e deixam ali, ela fica enxertada junto à outra, e ali então as duas se unem e crescem na mesma árvore, ou seja, agrega aquilo que já era, juntamente com o que já está crescido ali, e ali desenvolve uma fruta ou uma árvore também de qualidade. E entender isso que eles fazem para que nós também entendamos que nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, ou seja, nós também temos qualidade de exercermos tudo aquilo que Jesus exerceu. Jesus, que é a oliveira verdadeira, agora nós somos enxertados nele. Ou seja, se nós não podíamos frutificar, não podíamos fazer nada além disso, queridos, com ele nós conseguimos fazer. Então entenda isso, queridos, que você está enxertado na oliveira verdadeira, e a partir daí, então, você começa a entender de que você tem dentro de si algo que transborda, algo que muda vidas, algo que multiplica. Quantos estão entendendo? Diga amém? Amém. Então, enquanto encontraram Romanos não, mas perdão, foi Marcos 8:34, né? Marcos 8:34 diz assim, ó: e chamando assim a multidão, e com seus discípulos disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E olha só, queridos, é a hora aí que agora que a gente entra com profundidade na mensagem do que Deus tem para falar com você. Jesus, quando ele traz esse entendimento, ele fala para a multidão, não foi falando só apenas para os seus discípulos. Ele deixa bem claro: se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha só, eu sempre falei aqui no início que nós somos filhos de Deus, ok? Isso foi o que Deus nos prometeu a partir do momento que nós entregamos para Ele. Prometeu que nós sejamos filhos dele, herdeiros de toda a promessa. Mas olha só, o que eu estou falando aqui é sobre ser discípulo de Jesus. Isso não cabe a uma condição que já está agregada, mas cabe a cada decisão que você escolhe. Então, ser discípulo de Jesus, na verdade, é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão que nós precisamos tomar. Então, queridos, você é filho de Deus, mas se você decidir ser discípulo, tem algumas condições. E é isso que nós vemos aqui, queridos, que quando Jesus diz que quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Negar
ver. Mas olha só, querido, se você tiver com o seu eu na frente, não adianta. Você não será um discípulo de Jesus. Quando Jesus fala para tomar a sua cruz, queridos, é interessante entender isso no contexto atual quando Jesus estava falando. A cruz, ela se representava uma condenação, ela representava a morte, ela representava uma coisa ruim para aquele povo. Mas olha, quando Jesus fala toma a sua cruz, que ele diz siga-me, ele está trazendo para nós esse entendimento de que nós precisamos seguir a Jesus, custe o que custar. Ser discípulo de Jesus, que ele está muito além do que a gente acha que tem que ser, sabe? De que é só chegar aqui no culto, receber, fogo descendo e tal, e lá fora só você, discípulo aqui, só aqui, vir até mim e pedir algo, aí eu vou orar, aí eu vou interceder por cura, e não nos colocamos à disposição, queridos. É por isso que eu falo que isso é uma decisão que nós tomamos. O ambiente em que você está, queridos, é um ambiente que não é propício para você estar lá. Porque nós estamos envolvidos, queridos, em um ambiente onde nós somos rejeitados pelo mundo. E nós precisamos entender, queridos, que independente do lugar onde é que você está, sozinho ou não, o poder de Deus está com você, queridos, e isso é tudo para nossas vidas. Então, queridos, seguir a Jesus tem que seguir a Ele, custando o que custar, queridos. É ter compromisso com Ele. Amém. Amém, meu querido? Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém. Às vezes a gente nos intriga, né, com a nossa capacidade, o nosso entendimento em entender o propósito de Deus para nossas vidas, porque às vezes nós colocamos disposto para o chamado. Ah, Deus, coloquei à disposição, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e começa a fazer, mas as coisas não acontecem. E aí, queridos, é onde a gente começa a se decepcionar, começa a se frustrar. Ah, Deus, eu estou com o ministério aqui, fazendo a tua vontade, mas a igreja não enche, a igreja não vem pessoas. Então, olha só, meu querido, Jesus já deixou bem claro, eu não estou atrás de multidão. Eu estou atrás de compromissados com o Pai. Eu estou atrás de compromissados com quem quer fazer o reino de Deus. E aqui, queridos, nesse ministério agora nós estamos, queridos, nós vemos isso, sabe? Existem pessoas aqui compromissadas em fazer a vontade de Deus. Mas também existem pessoas que não querem nada, existem pessoas que não querem desenvolver, pessoas que não querem crescer. E olha só, queridos, Deus te chamou para você fazer a diferença no ambiente em que você está. Ser igreja não é estar apenas nesse ambiente aqui, sendo igreja, servindo uns aos outros, não, queridos. Deus chamou para você transformar lá fora, esse ambiente ao redor que deve ser transformado pela vida de você sendo cheio do poder de Deus. Onde você se reúne aqui, você junta aqui, celebra a Deus, mas lá fora precisa de você. Lá fora precisa que você transborde, lá fora precisa que você seja uma boca de Deus. Amém. Então, queridos, não adianta nós queremos fazer, ou então ver as coisas acontecer, se nós não colocamos nessa condição de ser usado por Deus. Como estão entendendo? Diga amém. Amém. Queridos, os discípulos de Jesus, eles disseram um sim para Deus. E este sim, eles sabiam que poderiam custar a sua vida, mas mesmo assim eles não abriram mão disso. Eles foram até o final, eles perseveraram. Sabe, a Bíblia deixa bem claro sobre o galardão que espera essas pessoas que se entregaram de corpo e alma para Cristo. Sabe, é algo que a gente não consegue explicar. Olha só, hoje nós estamos num ambiente onde o Estado é laico, né, como se diz. Nós podemos falar do reino de Deus, nós temos a oportunidade de falar. Mas em outras nações, em outros ambientes, isso não é da mesma forma. Onde nós podemos estar aqui reunidos, adorando a Deus. Existem lugares onde as pessoas não podem falar de Jesus, onde as pessoas não podem propagar o reino de Deus. E se elas fizerem isso, elas podem ser de alguma forma receber uma consequência, uma morte, uma condenação. E assim, e trazendo para você o entendimento, um muçulmano hoje, num ambiente onde ele está lá, onde a nação é toda muçulmana, onde eles não aceitam o cristão. Um muçulmano, ele nasceu para Cristo ali e ele sabe que a única coisa que resta para ele é se entregar de verdade, porque a morte está batendo na porta. E olha só que interessante, o muçulmano se converte a Cristo, ele entende quem é Cristo e aí a sua família vai desprezá-lo. O seu ambiente ao redor vai desprezá-lo, vai desfazer de tudo aquilo. O trabalho que ele tinha hoje não vai aceitá-lo da mesma maneira. A família que ele tinha, tanta proximidade dos seus pais, vão entregar ele à justiça e a justiça vai condenar ele à morte, ou enforcamento, ou alguma coisa assim. Mas olha só, quando você tem certeza daquilo que você foi chamado, que você não abre mão disso, custe o que custar. É ser discípulo, é seguir a Deus.
A Maomé, lá, ele faz 3 vezes ao dia uma oração. Ele ajoelha, ele gosta e faz oração 3 vezes ao dia. Agora, no ambiente laico, queridos, isso é claro que se essa pessoa se converte em um estado laico desse que nós, onde os irmãos não gostam de orar, não gostam de buscar a Deus, ele aprende que aquilo que eu fazia eu acho que era demais. 3 vezes ao dia só eu orava para lá, orava para tudo, agora para Jesus não precisa, uma vez no dia. Entende, queridos, que o ambiente ele faz a diferença? Hoje nós temos um ambiente favorável, e é por isso que esse ambiente está tão favorável que a gente se entrega às mazelas da vida. Nós queremos brigar, nós queremos fazer tudo de errado, mas nós entendemos, queridos, que nós precisamos estar mais próximos de Deus. A morte não está batendo na nossa porta, queridos, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Vamos falar de você? Vamos, mas faça a vontade de Deus. A família vai ficar contra, mas faça a vontade de Deus. Então, queridos, talvez isso para você está sendo uma mensagem chata, talvez seja muito confrontante, queridos, mas é o que Deus tem para falar para você. Se você está aqui hoje, é porque Ele te chamou, te selecionou para você receber algo de Deus. Amém. Mas eu quero que você entenda, queridos, que os discípulos de Jesus, quando estavam seguindo a Jesus, e o exemplo mais claro de o que é ser discípulo e o que é ser multidão, está na multiplicação dos pães. Jesus, quando ele levanta ali os 5 pães e 2 peixinhos, dá graças, e ali ele entrega aos discípulos para fazer com que a multidão se alimente. E a Bíblia deixa bem claro, né? 2 multiplicações de pão. Toda a multidão se alimentou e ainda sobraram os cestos. Mas o que está claro aqui, queridos, é que Jesus não foi lá partindo pedacinho e entregou toda a multidão. O que Deus fez foi dar graça. Jesus deu graças, mas quem repartiu o pão foram os discípulos. Quem fez multiplicar aquela multiplicação a partir dos discípulos. Então, queridos, entenda hoje que Deus te chamou para ser discípulo, não ser multidão. Sabe por que a multidão está preocupada com o pão? Eu só quero receber, eu só quero comer. O discípulo já tem que estar preocupado em servir. Coma depois, mas serve primeiro. Pode estar entendendo? Diga amém. Amém. O pão, ele representa para nós bênçãos, né, querido? O pão representa essa qualidade de recebermos de Deus bênçãos. Mas o discípulo, quando ele entende, queridos, que o que ele carrega é para transformar, é para mudar a vida de outras pessoas, ele só vai querer fazer isso, sabe? Ele só vai querer compartilhar, ele só vai querer dividir, ele só quer que os pães se multipliquem, ele só quer que o milagre seja intenso como deve ser. Então, queridos, que você esteja disposto hoje a ser sal e luz, quando estou entendendo, diga amém. Amém. Quando a gente fala de sal, queridos, o sal, ele, em excesso ali, ou então, dependendo do que você está colocando sal, ele vai causar sede em nós. Ele traz sede. E esse entendimento de sede, queridos, o que mata a sede? É mais sal? Água. É a água. Queridos, olha só, o papel de ser sal na terra é isso, é gerar sede nas pessoas, para a água da vida vir e matar aquela sede. Ou seja, o que nós precisamos fazer é só apenas dar os primeiros passos, que Deus vem e faz o restante. Sabe, queridos, o quanto é difícil entender que às vezes nós vemos para a igreja, vemos todos os dias para a igreja, mas passamos assim, vemos ali uma pessoa derramada na bebida, no chão caída, não fazemos nada. Chegamos ali, a pessoa está entregue aos bares, aos prazeres, e nós não fazemos nada. Chegamos na igreja apenas com a nossa Bíblia do lado. E é difícil conseguir falar de Deus para uma pessoa. O que você precisa entender, que Deus não está chamando para você ganhar multidões, não. Deus precisa que você ganhe apenas um. Porque talvez esse um que você ganhar seja aquele que vai transformar muitas vidas. Mas apenas faça aquele, porque o resto é com Cristo. Você está entendendo? Diga amém? Amém. Então, queridos, olha, o sal ele aponta para Cristo. Porque Cristo é que é a água da vida, ele mata a nossa sede, amém? Amém. Quando nós vemos no versículo inicial aqui, né? Se o sal, ele é insípido, ele não tem sabor, ele não serve para nada. E esse é o entendimento que nós precisamos ter, queridos, quando às vezes nós, né, como árvores, e não damos fruto, a única coisa que nos resta é
Bíblia fala sobre 10 mandamentos, queridos. Olha, sobre esses 10 mandamentos. Dos 10, vamos dizer assim. 6 deles está direcionado a fazer algo para o próximo. E é isso que nós precisamos entender, queridos, porque, como eu já disse aqui, às vezes nós almejamos tudo. Almejamos riqueza, conforto, prazer, lazer. E ficamos correndo atrás do vento, como se diz. Mas o que Deus quer que você seja, queridos, é ser bênção na vida de alguém. Amém? Que nós possamos ser luz, queridos, luz. Traz esse entendimento de que precisamos brilhar aonde quer que nós estejamos. Nós sabemos que nós estamos num ambiente onde as trevas têm reinado. Mas Deus te chamou para ser luz, queridos, para ser destaque, para iluminar as pessoas, como nós lemos aqui. Que a luz ela não brilha debaixo de o lugar próprio de uma luz não é escondido debaixo de uma vasilha. A luz ela tem que estar no lugar alto, porque ele diz, olha só, nós estamos aqui no ambiente onde a luz ela está em lugares altos, onde ela consegue iluminar todos nós. E para fazer isso, ela está gritando. Para fazer isso, ela está fazendo alguma coisa, ela só está sendo luz. Que é isso que Deus chamou para você ser luz. Às vezes ser luz, queridos, e fazer a luz brilhar é quando nós entendemos que nós temos que abrir mão de nós, negarmos a nós mesmos e fazer algo. O entendimento mais fácil, queridos, é quando você está ali com um compromisso, correria, tem que estar atento lá no cliente certo, ou na reunião certa. Mas aí chega alguém do seu lado e pede para que você fale de Deus, querido, sabe o que você está sendo? Você está sendo luz. Sabe por quê? Porque você abriu mão de si mesmo, do seu tempo, daquilo que para você é precioso, você negou a si mesmo, abriu mão daquilo que é precioso e dedicou um tempo para falar de Jesus, para ser luz na vida de outra pessoa. Então é isso que você tem que entender, que quando a Bíblia fala negar a si mesmo, é isso. Às vezes nós precisamos correr, precisamos trabalhar, precisamos ser intensos, mas olha, Deus te chamou você para visitar presídios, asilos, lugares onde a palavra de Deus talvez não chegou. Tem pessoas ali que precisam ser de um consolo, de uma palavra que Deus te chamou para isso. E logicamente, se você ainda não negou a si mesmo, você vai ter dificuldade de executar aquilo. Por quê? Porque tem muitas coisas mais importantes do que isso. Naturalmente falando, você tem a sua vida, a sua família para cuidar, você tem que correr atrás do seu sustento. Mas olha só, a partir do momento que você entende que você é luz e sal, você nega a si mesmo, você começa a entender que Deus tem algo maior do que você. Entende? Como é poderoso você está. Eu lembro de uma situação que não tem muito a ver com a mensagem, mas ela traz esse entendimento para nós. Um consultor, né, que hoje faz consultoria de empresas, hoje trabalha na minha empresa, é um amigo de muito tempo, cristão também. Eu lembro de eu ter convidado ele para fazer uma palestra na igreja sobre empreendedorismo e trazer isso também para a luz, né, entendimento da palavra, sobre empreender, sobre colocar Jesus na frente. E ele fez isso um tempo atrás, muito tempo mesmo. E aí esses dias eu encontrei com ele no trabalho, ele foi me contou, cara, eu estava vindo para cá, parei no carrão, né, eu tenho um carrão lá. E chegou um carrinho lá dentro, lá chovendo, cara, eu te conheço. Aí eu te conheço, o que é? Não, é aqui, tempo atrás, lá atrás, você falou logo de Jesus sobre empreendedorismo e tal. E aí eu entendi que tinha que colocar Jesus na frente. Aí coloquei Jesus na frente, abriu a empresa, agora estou abrindo outra, mas é porque você falou isso. E aí ele chegou contente e me contou isso, quer dizer, foi onde eu entendi de que a oportunidade que aconteceu dele poder falar de Deus, de falar de algo de crescimento ali, gerou mudança na vida de outra pessoa. De que ele não lembrava mais, não entendia mais, não sabia mais o que aquilo deu resultado. Logo depois ele encontra, anos depois, uma pessoa que não esqueceu do outro, lembrou dele e falou que a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Então, queridos, às vezes falar um Jesus te ama pode ser muito difícil para você, mas pode transformar vidas. Falar que Jesus entregou a vida por alguém, queridos, pode fazer algo que você não está esperando. Talvez lá na frente você está numa condição bem diferente, queridos. Vai chegar alguém e vai falar, cara, você falou de Jesus e Jesus mudou a minha vida. E a partir dali, ele mudou só a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida de muita gente. Porque você só gastou um tempo e entregou ali, que Deus tinha colocado no seu coração para aquela pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém.
Olha só, Deus te deu uma semente, queridos, como eu já disse aqui. Da mesma forma que Ele te deu uma semente, Ele tem expectativa de usar essa semente, de fazer com que essa semente venha crescer, venha frutificar. Amém, queridos? Não quero ser cansativo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 9:10, só para enfatizar o que eu falei agora. Coríntios 9:10 diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a você todas as sementes que você precisa. E Ele fará com que elas cresçam, e dê uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Olha só, não quero falar do contexto, mas eu quero que você entenda isso. Que Ele te deu a semente, e Ele também dará a você tudo além daquilo que você precisa. E Ele fala que essa semente, a vontade é que Ele vai fazer, né, com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Ou seja, aquilo que Deus depositou em você é apenas uma semente, mas se você entender o seu propósito, o seu chamado, ela vai crescer, ela vai frutificar e vai gerar uma grande colheita. Amém? Queridos, eu sei que isso causa um desconforto na nossa carne, né? Porque às vezes nós queremos estar num ambiente desse só apenas receber nada, fala, e não queremos entregar. E hoje, queridos, Deus está querendo de você isso, que você saia desse mundo, que você entenda que você é mais do que só filho de Deus, que você é discípulo dele, que você comece a proclamar as boas novas, que você comece a trazer aquilo que Deus colocou dentro de você para fora, meu querido. Então eu quero enfatizar isso para você, que Deus te chamou para que você faça algo, que você saia da sua zona de conforto, que seja a diferença na vida de outras pessoas. A palavra de Deus é bem clara, Jeremias 29, né? É o profeta chamou como nós conhecemos. Ele falava, ele profetizava, as pessoas não tinham ouvido, debochavam dele. E naquele momento ele falou assim: Deus, não vou falar mais, o povo não está me ouvindo, o povo não está me escutando. Mas ele mesmo escreve, né? Quando ele calou, quando ele quis calar, um fogo começou a arder. E esse fogo não estava dando descanso dentro dele. Sabe, queridos, quando você tem um chamado, como eu disse aqui no início, não tem volta, meu querido. Deus colocou dentro de você algo que está queimando e vai queimar sempre. Amém. O que você precisa fazer é que essa chama propague, que essa chama se espalhe. Amém. Então, queridos, faça a diferença. Viva para Deus. Faça a vontade de Deus. Deus te deu as armaduras, queridos, para você enfrentar tudo aí que você precisa enfrentar. Deus te revertiu de poder, de graça, de autoridade para você ser aquilo que Ele te chamou para ser. E o nosso testemunho, queridos, ele faz a diferença na vida de outras pessoas. Quando nós vivemos aquilo que Deus chamou nós para ser, queridos, pode ter certeza que já está fazendo diferença na vida de outras pessoas. O seu comportamento, a sua atitude, as suas falas, tudo isso faz a diferença na vida das pessoas. E aí, meus queridos, como está sendo a sua vida então diante de Deus? Está vivendo um propósito ou está sendo um propósito de Deus? As pessoas veem um propósito de Deus na sua vida ou elas não estão vendo nenhum propósito de Deus na sua vida? Faça esse questionamento, queridos, e se coloque na posição para Deus te usar. Não adianta nada, queridos, nós podemos conquistar tudo. Eu não estou querendo ser pessimista, não, queridos. Eu quero que você entenda que o reino de Deus vai muito além do que a gente almeja, do que a gente quer. Eu fui atrás de diplomas, eu fui atrás de tudo isso, queridos, mas eu entendo que isso não vale nada diante da presença de Deus. O que me adianta eu ganhar, conquistar, romper, alcançar, sendo que a eternidade onde eu vou viver, eu não estou me entregando o suficiente. Eu não estou depositando lá aquilo que Deus quer que eu deposite. O que Ele quer que eu deposite? Almas para o Rei. Isso é o bem mais precioso para Deus. Então, a partir do momento que eu aprendo a multiplicar os talentos que Deus me deu, queridos, isso vale muito mais, tem muito mais importância e a gente para de perder tempo com as outras coisas. As outras coisas vão acontecer naturalmente, queridos. Por quê? Porque você está carregando algo que é muito além do que você imagina. Você está carregando a presença de Deus na sua vida. Às vezes nós não entendemos, queridos, que
Alguém precisou falar de Jesus, talvez para o seu pai, precisou falar de Jesus para sua mãe, para o seu avô, não sei para quem, mas alguém teve que falar para você estar aqui hoje. Sabe? Alguém recebeu uma palavra de exortação, uma palavra de aconselhamento, porque alguém se entendeu que era discípulo de Jesus, que precisava falar, que precisava pregar, e você está aqui hoje, irmão, por causa disso. Porque você entendeu que estar com Deus, queridos, é tudo que nós precisamos fazer, estar. Então, queridos, que não façamos igual Eliseu. É muito interessante quando nós falamos que Eliseu pediu porção dobrada da unção de Elias. Mas olha só, Elias fez Eliseu como discípulo. Mas Eliseu não teve a mesma capacidade de fazer aquilo ali passar para frente. Sabe? Recebeu a porção dobrada, mas ele acabou. Não passou para frente, não multiplicou. Por que não teve um que recebeu a porção triplicada? Não teve, porque ele reteu aquilo que talvez ele tinha que transportar. Então o que nós precisamos entender, queridos, é que Deus está colocando algo em nós, e por mais que seja muito, ele transporte, porque Deus quer que você faça isso. Amém. Amém? Amém. Só quero pular para o final aqui, meu querido, porque poderia estar falando horas e horas, mas olha só. Como nós falamos aqui no início, queridos, Jesus tem que ser suficiente em nossas vidas. Sem Ele não existe esperança, sem Ele não existe para onde nós irmos. Jesus Cristo, quando Ele escreve, Ele está falando com a multidão. No livro de Lucas, capítulo 14, eu vou ler, vocês abrir, mas olha só. Jesus disse assim, Lucas 14, 25: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, olha só esse exemplo que Jesus dá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre ou um prédio, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se o que ele tem dá para terminar, né, a obra? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos virem e começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E olha só: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, quanto tem, não pode ser meu discípulo. A exigência de Jesus para ser discípulo dele, a gente já disse que é negar as coisas, aquilo que nós damos importância que não seja o reino de Deus. Mas como eu disse aqui, ser discípulo do Senhor, ser discípulo de Jesus, é uma decisão, queridos. Você decide ser. Você não é obrigado a ser, mas você decide a ser. E isso, queridos, essa decisão que você toma, ela consequentemente, queridos, ela te levará a um galardão eterno. Entender isso, queridos? Só que Jesus, ele tem uma cobrança, ele pede um compromisso. E ele dá um entendimento de que nós é que decidimos. Nós é que tomamos essa decisão. E esse exemplo ele dá com essas duas ilustrações que ele colocou sobre a construção, de que nós precisamos entender, queridos, é que a construção, né, precisamos pensar antes de construir e não ficar no meio do caminho, mas o entendimento que nós precisamos ter aqui, queridos, é que o importante não é a forma que nós começamos, o importante é a forma que nós terminamos. Então, entender isso, queridos, é que temos que perseverar. Ser discípulo de Deus não tem volta, meu querido, é para toda a vida. Da mesma forma, o exemplo da guerra também não tem volta, meu querido. Se você escolheu ser discípulo, você tem que fluir naquilo que você se colocou a ser.
Como eu disse aqui, não dá para ser meio grave, não dá para ser meio discípulo. Sabe, eu já quero findar, queridos, mas olha, Romanos 12:2 é a cabeça que nós mais lemos aqui. Sobre a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, que está linkada ao pensamento que nós temos em relação ao mundo. A partir do momento que nós entendemos que nós precisamos mudar a nossa mente, nós deixamos Deus também mudar nossos pensamentos. E fazemos isso, que nós começamos a estar disponível para Deus. O que nós precisamos estar é disponível, ter fome da palavra, é entregar nosso controle na mão de Deus. Eu vi que o pastor Rafael aqui falando, depois do louvor aqui, sobre intensidade. O que nós precisamos é ser intensos diante de Deus. Intenso, ele tem muito a ver com constância. Vai muito além do que nós gastamos toda a nossa energia e depois não conseguimos continuar. Mas se nós formos, mesmo que seja devagar, mas sendo constantes, queridos, nós seremos intensos diante de Deus, tendo um posicionamento diante de Deus. Olha só, queridos, gostaria que vocês colocassem de pé agora. Nós já vamos terminar. Eu sei que você talvez já está cansado de ouvir isso. Eu nem sei a hora, tá? Mas vamos lá. Essa mensagem, queridos, ela está trazendo para você o entendimento de que você precisa fazer algo, de que você precisa sair da sua zona de conforto e entregar para Jesus de verdade. Não apenas ter uma carteirinha de cristão, mas ser cristão, querido, de verdade. Ter uma genética transformada, ter uma genética mudada, de que o ambiente que você está tem que ser mudado, não você ser mudado por ele. Então, queridos, nós estamos aqui com o objetivo aqui de, nos próximos dias, ter profundidade, conhecimento na palavra de Deus, absorver mais de Deus, saber sobre o que Deus tem para nós, para a partir de então nós transbordar, encher vidas lá fora. Então, queridos, essa mensagem hoje é para te trazer um despertamento, para que você tenha vontade, convicção e decida ser discípulo de Deus. E decida fazer além do que você está fazendo. Queridos, é esse ambiente, como eu disse aqui no início, um ambiente de louvor, um ambiente de glória, é esse ambiente que nós precisamos ter consciência que nós devemos estar a todo momento. Se então estamos fora disso, queridos, a nossa mente tem que estar renovada pelo poder da palavra. Esteja num ambiente que está diferente, mas esteja lá falando em línguas, falando com Deus, pedindo direção ao Espírito Santo, tendo intimidade com Ele. Porque a glória de Deus, queridos, é tudo o que nos basta. Precisamos estar cheios da glória de Deus. Porque às vezes, queridos, nós queremos fazer por nós mesmos, sabe? Vestir bem, se comportar bem, e as pessoas então verem aquele comportamento padrão deles. Mas olha só, ser cheio da glória de Deus faz muito mais diferença. Amém. Então é isso que você precisa buscar. Buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus para a sua vida. Queridos, não basta nós ficarmos almejando querer viver milagres, mas olha só, milagres estão disponíveis apenas para a multidão, para quem quer ser discípulo dele, e é aquele que traz consigo aquele que faz milagres, sabe? Existe lá fora espectadores esperando milagres, esperando a cura, esperando alguma mudança, queridos, e essa mudança é você sendo usado por Deus. Então entenda, queridos, seu chamado, ele pode mudar uma geração, queridos, você está abrindo mão disso. Seu chamado pode mudar, pode tocar alguém, você precisa saber disso. Isso faz toda a diferença. Tudo o que você precisa saber é isso, queridos. Você foi chamado para ser discípulo. Você carrega um dom que Deus te colocou, e muito mais que isso, talvez. Então comece a ser usado por Deus, deixa Deus gastar a sua vida, como eu disse aqui no início. Seja mais do que isso, seja mais do que espectador, seja mais do que participante de culto. Queira mais de Deus. Quem quer mais de Deus, diga amém. Amém. Então feche os seus olhos aí, queridos. Eu queria que você hoje fizesse uma oração de buscar a Deus isso. Sabe, se você talvez acha difícil tomar uma decisão de querer ser um discípulo de Jesus, mas olha só, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, queridos. A partir do momento que você entende que seu espírito é que governa sobre a sua alma, sobre o seu corpo, você começa a entender, queridos, que não existe empecilho, não existe problema para que você possa romper naquilo que Deus chamou.
de Deus, para que Ele potencialize aquilo que Ele já colocou dentro de você. Se Deus te deu um talento, um dom para pregar, que peça a Deus para potencializar isso, para que aonde você passar, para que aquilo que você falar seja algo que mude vida, que transforme vida. Se Deus apenas te deu apenas um trabalho, aquilo que você pode ser generoso, que Ele peça a Deus para potencializar aquilo que Ele te deu. Então, queridos, eu quero que você feche os seus olhos e comece a buscar de Deus aquilo que você precisa. Se você não tem direção, não tem convicção do seu propósito chamado, peça a Deus que Ele vai te mostrar. Então, essa oração, queridos, eu queria que você fizesse dessa forma, buscasse de Deus uma direção, buscasse e queira mais de Deus, queridos, porque Deus, Ele vai fazer muito mais do que você pede, Ele vai fazer muito mais do que você pensa. Então, feche os olhos e comece a orar a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a igreja está orando, está buscando a Tua face. Ó Deus, eu sei que o Senhor falou com cada um aqui nesta noite, que o Senhor vai continuar falando. Ó Pai, que o Senhor faça com que cada um entenda, ó Pai, o propósito, o chamado que o Senhor colocou na vida deles. Antes mesmo deles nascerem, ó Pai, o Senhor já, ó Pai, realizou sonhos, planejou algo poderoso para a vida deles. Desde que Deus, que eles possam ser usados, desde que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, que eles possam fluir diante da Tua presença, que nada possa fazê-los parar, ó Pai, que nada possa fazê-los desistir, ó Pai. Porque se eles tomarem uma decisão de ser discípulo, de servir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha estar com ele até o fim, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que eles venham perseverar, com que eles venham entender, ó Pai, o discipulado, que eles venham entender, ó Pai, a necessidade de fazer a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te clamamos, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor venha nos revertir, ó Pai, de poder, de glória e autoridade, ó Pai, para nós fazermos a Tua vontade e o Teu querer. Ó Pai, que esta igreja possa expandir, que ela possa crescer, que ela possa multiplicar, ó Pai. A partir do momento em que cada um de nós entendemos, ó Pai, o nosso chamado, que cada um de nós entendemos o nosso querer do Senhor para nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó, que o Senhor venha trazer sobre nós força, que o Senhor venha nos dar vigor, ó Pai, para que nós possamos perseverar na fé, para que nós possamos ter uma caminhada de fé, para que nós possamos ter uma jornada de fé, ó Pai, onde milagres aconteçam, aonde sejamos, ó Pai, que nós possamos mover de fé em fé, de glória em glória, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos mais de Ti, ó Pai, nós queremos que o Senhor venha ser suficiente em nossas vidas, que Jesus venha ser tudo em nossas vidas, ó Pai, mesmo que nos falte nada, mesmo que falte alguma coisa, ó Pai, que o Senhor seja tudo em nós, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, meu querido. Eu não sei se você pode ficar de pé que a gente vai terminar. Não sei se você notou, né, que foi enfatizado aqui foi sobre discipulado. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, amém? Vamos multiplicar, é fazer discípulo. E o discípulo ele tem uma característica, a gente falou no último culto, é amor. O discípulo ele se importa, ele é aquele que quer solucionar os problemas, amém? Então, né, já vou dar um aviso aqui para a gente finalizar. Né, no decorrer dessa semana, um bom discípulo também tem conteúdo, né? A palavra fala que nós devemos dar razão da nossa fé. Continuamos lá no Avivar, segunda e quarta e sexta, uma nova matéria. Vai ser algo poderoso que vai ser manifesto naquela escola. Se você não pode ir, não tem condições, ore com pessoas, invista em pessoas que estão lá, sabe? Que pessoas que estão dispostas a viver uma transformação, amém? Na quinta-feira, teremos culto novamente. Vai ter um formato diferente, um formato discipulado na quinta-feira. Teremos 7 dias de discipulado. Serão 7 quinta-feiras de discipulado, amém? Ah, mas eu já fiz. O próprio Paulo falou, é necessário falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aquilo que a gente para de falar, aquilo que a gente para de ouvir, a gente esquece. É, não é? Ó, esqueci como esse negócio era bom, mas não é da mesma maneira. Então, quinta-feira, se você quer pegar todo o contexto, não falte. Eu sei que faltaram algumas pessoas hoje, mas quinta-feira esteja aqui. Vai ser uma bênção, vai ser um culto temático, né? Dentro do discipulado vai ser poderoso. Né? Cada matéria, um professor diferente, vai ter um contexto diferente também, vai ser poderoso para o crescimento da igreja, amém? Nesse momento que você já está de pé aí, que trouxe o dízimo, sua oferta, sabe
experimentado na minha vida de prosperidade. Eu tenho desfrutado de prosperidade. E prosperidade não é andar com dinheiro sobrando não, sabia? É andar com necessidade suprida. Você não entendeu? Não, você não deu glória, não deu aleluia, você não entendeu. Prosperidade não é andar jogando dinheiro pro alto. Prosperidade é ter necessidade suprida. Quem está passando fome, levanta a mão aí. Graças a Deus ninguém, sua necessidade vai ser suprida. Você não chegou aqui carregado no colo, não, só os neném, né? Você veio andando, você tem perna, sua necessidade suprida. Você tem como chegar no seu lado, você tem uma necessidade suprida, isso é prosperidade. Você tem um lugar para reclinar a sua cabeça, você tem um lugar para adorar a Deus, é necessidade suprida, vem? Agora, se você quer identificar essas coisas, aprenda a semear, meu querido. Tem gente que não vai usufruir porque não entendeu o poder da semente. O poder da semente não está só no valor financeiro, não. É na entrega. Eu quero mais de Deus, então o que eu faço? Eu semeio de Deus na vida das pessoas, eu vou colher o quê? Fala a verdade, mais dele. Então financeiramente também existe uma lei, que é a lei da semeadura. Quem tem dificuldade para plantar, vai ter dificuldade para colher. Pronto, acabou, não tem conversa, é isso. Ah, me ensina a prosperar. Eu não posso te ensinar a prosperar. Tem alguns caras, campanha da prosperidade. Aqui já tem a campanha da prosperidade em todos os cultos, que é a palavra. Entende a palavra, você prospera. Segue a palavra, você prospera. Não é voto que vai te fazer prosperar. Vem cá atrás R$100. Quem tem 100 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás. Não é isso. Não é. Mas é o que? É a integridade da semente. Pai, eu sou próspero e pronto. Deixa eu te dar uma dica aqui para você prosperar mais ainda. Além da semente. É andar em fé. A fé exige uma ação correspondente. Eu sei que você está meio cansado, eu vou embora, mas aqui é uma dica bacana. Você quer algo, ó Senhor, meu próximo carro. Começa a folhear lá no LX, eu não tenho R$1 no bolso para comprar. Começa a folhear lá no LX aquilo que você está querendo lá. Financeiramente falando, se você não tem resultado, então você livre nesse momento, eu já vou orar pela semente, já dei os avisos, e nós vamos sair daqui mais alegres do que entramos. Se você quer, às vezes você está assim meio cansado, acorda, meu querido, para de ser frouxo, para de andar escorado, não, bola para frente, bora. Vamos lá, mas, meu irmão, quem não, é igual meu primo levou para dar trilha lá, que pelo amor de Deus, é mato, é bicho, é cobra, não sei o quê. Eu só pensando, eu espero que vale a pena o final dessa caminhada, pelo amor de Deus. E ele pode medo ainda mais foda, e quando a gente chegou lá, aquele visual lindo do alto da montanha, valeu a pena, igual aquela escadaria lá da Arraial, lá, pelo amor de Deus, vale a pena o esforço para aquilo que você vai chegar lá e alcançar, amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela semente. Obrigado, Senhor, porque compreendemos o poder, ó Pai, que foi colocado, depositado dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque por muitas das vezes a nossa mente não tem compreendido ainda aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. Mas o nosso espírito recriado, conectado em Ti, Senhor, nos faz desfrutar de todas as coisas. Aquilo que a princípio não temos entendido, Senhor, em breve iremos manifestar, iremos ver manifesto aquilo que foi plantado sobre os nossos pés, ó Pai.